Vamos lá. Então, iniciando, a gente vai falar aqui sobre modelos de dados NoSQL, tá? Ou NoSQL, enfim. Então, o que é primeiramente o NoSQL? O NoSQL é um movimento que teve de... Não é questão de abandonar o SQL, mas é uma libertação, vamos dizer assim, dos bancos de dados relacionais, né? Como a gente viu na aula anterior, lá naquela parte de persistência com Hibernate, de objeto relacional, armazenar os dados em um ambiente relacional, ele tem os seus prós e contras, né? E uma das características principais é exatamente essa daqui, ó. Os modelos transacionais, né? E aí a gente pode ler transacional barra relacional, tá? Ele considera o cenário sempre pessimista, forçando consistência ao final de cada operação. E aí a gente tem esse base, né, que ele possibilita escalabilidade horizontal, ele é otimista, ele aceita que a consistência esteja em um estado de fluxo. Então o que ele está falando aqui? O que é um cenário e o outro cenário? Então, deixa eu ver se aqui no próximo slide tem. Não tem. O ACID, ele traz lá uma forte consistência, ele traz isolamento, o foco no commit, né, que é na atomicidade, na concretização da transação. Essas transações são alinhadas. A questão da disponibilidade é questionável, mas ela depende disso. Ele é conservador, ele é pessimista, e ele tem uma evolução difícil por conta de possuir esquemas, por possuir uma modelagem mais fixa. Então vamos lá, de novo, tá? Então, o que é consistência? Quando a gente fala de consistência de dados, é que a gente está falando de uma transação bancária, por exemplo. Se a gente não tivesse uma consistência nas transações, por exemplo, lá de um saque no caixa eletrônico que eu venha fazer, eu não conseguiria, eu conseguiria, por exemplo, sacar R$ 100 num caixa e pedir para uma outra pessoa sacar para mim R$ 100 em um caixa distante, em termos de geolocalização ali, né, geograficamente falando, e eu tiraria da minha conta só R$ 100, eu não tiraria nada, eu corto essa rede e consigo bloquear a compensação da minha conta desses R$ 100 ou desses R$ 200 que eu estou sacando. Então, como que é essa consistência, o foco no commit, essas transações alinhadas de forma pessimista? Tudo isso acontecendo, um cenário prático para vocês. Então, quando eu vou no caixa eletrônico e eu falo que eu quero sacar R$ 100, eu insiro meu cartão, digito o valor, primeiro eu coloco a senha, me logo lá, não sei o que, beleza. Quando eu coloco lá que eu quero sacar R$ 100, ele confirma que a minha identidade é válida e me libera o dinheiro, ele amarra todas as transações envolvidas, que é o quê? É debitar da minha conta esses R$ 100 e me entregar o dinheiro ou retirar esse dinheiro da boca do caixa. Tanto que se você não retirar, claro que isso é uma coisa que não é legal de arriscar, tá? Mas se você não retirar esse dinheiro da boca do caixa, tem alguns caixas que eles engolem de volta e volta toda a transação para trás, tá? Ele pega de volta aquele valor e ele desfaz toda a transação. Então ele não dá esse commit aqui. Tá? Ele não dá ele não perpetua a transação, ele não concretiza essa transação. E esse tipo de transação ACID, né, ela garante essa consistência. Então, quer dizer, eu não consigo criar dinheiro na minha conta, tá? Quando a gente tem erro de modelagem, isso acaba acontecendo. Você tem erros de consistência de dados. E você aí tem as brechas de programação, de estrutura de banco, enfim,
que permite você, né, os hackers, eles fazem uso desse tipo de brecha. Quando você fala de isolamento, transação alinhada, a gente está falando o seguinte. Vocês lembram daquela tabelinha que a gente fez lá na P1, que tinha lá TB pesquisa, lá, enfim. Vamos imaginar que a gente está falando de um e-commerce que vende tênis, pares de tênis, tá? E esses tênis, a gente tem lá um certo número. A gente tem lá 10 pares de um mesmo modelo. Tá? Vamos falar também do mesmo número, nem vamos falar de grade. Vamos falar, pra vocês verem a complexidade da coisa. Vamos falar só de um mesmo modelo, de uma mesma numeração, de uma mesma cor, tudo igual. 10 pares de tênis iguais. E aí a gente faz uma promoção e coloca o valor desses pares de tênis, é um valor muito bom. E tem muita gente acessando esse site, esse e-commerce de forma simultânea. E aí o Eduardo, ele vai lá e ele fala, meu, eu quero 3 pares desse tênis aqui que tá muito bom o preço. Gostei, o modelo bonito, tal, não sei o que, eu vou pegar aqui 3 pares para mim. Beleza. E aí entra o Thiago e ele também quer 6 pares de tênis. Tá? Virou centopeia, ele quer um monte de par de tênis. A questão é, enquanto vocês não fizerem toda a transação de empenhar esses pares de tênis, de fazer a compra e validar a compra, ele não sai do banco de dados. É a única forma de fazer? Não. Tem alguns e-commerces que eles empenham o produto enquanto você está no site em carrinho. Tá? Tem alguns que fazem isso. Aí varia da inteligência de negócio que a pessoa tenha. Né? Até o estoque. Vamos supor que eu tenha 1000 pares de tênis e eu posso deixar 100 para esse tipo de trabalho. Então eu consigo deixar 100 reservado para o meu site como se fosse uma gordura ali para ele funcionar dessa forma. Então o cara ele vai lá e consegue reservar 10 tênis e fica empenhado esses tênis. Tranquilo até aqui que eu estou falando ou não? Então quando eu coloco essa consistência, esse isolamento e as transações alinhadas, eu consigo garantir a integridade dessas transações. Eu consigo fazer ela ter começo, meio e fim. De tal forma que se eu consultar o meu estoque, eu vou ter certeza de quanto tem lá. Se tudo estiver alimentado corretamente, se o meu site estiver dando baixa corretamente, mediante o pagamento no cartão, vamos supor. O que já não acontece, por exemplo, num pagamento por boleto. Né? O pagamento por boleto ele é facultativo, aquela história, então a pessoa pode não pagar e é considerado como uma desistência da compra. Então, são essas as particularidades. Só que para você conseguir garantir, ser pessimista, ser conservador, garantir tudo pelo pior cenário, quer dizer, se o cara não fizer tudo o que precisa ser feito, volta tudo para trás, desfaz tudo. Né? Para você fazer isso tem um custo computacional alto. Né? Você envolve rede, envolve processamento, tudo para chegar nos 99%. Se faltar esse 1%, os 99% são desfeitos. Ele volta tudo para trás. Tá? Já no Base, que é uma abreviação aqui para Basically Available, Soft State e Eventual Consistency. Tá? Vou explicar isso aqui para vocês. Então, o Base, ele tem o quê? Uma consistência fraca, ele tem uma disponibilidade alta, ele é a prioridade dele. Se você tiver uma resposta aproximada da verdade, tá tudo bem. Isso numa transação bancária, isso é impossível, abominável, isso chega a ser pesadelo para programador, né? Mas quando a gente caminha em direção ao Big Data e os conceitos envolvidos, isso é aceitável, por incrível que pareça. Ele é agressivo, ele é otimista, ele não é tão conservador, pessimista. Então ele é mais crente no sentido que tudo vai dar certo, tá? Ele é mais simples, mais rápido e é uma evolução mais fácil. Uma coisa importante que eu não falei. O ACID, ele tem uma evolução difícil porque ele tem a estrutura dos dados, a tabela mesmo, lá dentro do MySQL, por exemplo, ou de um PostgreSQL, ou enfim, qualquer banco, qualquer base, ele tem um esquema muito engessado.
Porque você define lá a quantidade de colunas, quantidade de tabelas, interrelaciona isso, e por isso que chama base relacional, modelo relacional. E se você precisa evoluir esse banco, evoluir a sua modelagem dos dados, você tem esse problema de que você precisaria mexer, né, nesse banco, né, na estrutura desse banco, no design, no desenho desse banco. Então eu vou ter que acrescentar uma coluna, vou ter que acrescentar uma tabela, eu vou ter que normalizar uma tabela, então vou desmembrar essa tabela em 2, 3, 4, 5, 7, enfim, né, dentro das formas normais que a gente já viu. Então, dentro do Base, né, desse conceito aqui, ele é mais fácil, ele é mais fluido. Você vai pendurando, você faz puxadinho de estrutura de dados. É uma bagunça que funciona, tá? Literalmente. A gente vai ver isso ao longo do tempo. Então aqui, ó, o Base, ele é basicamente disponível, tá? Então, haverá uma resposta a qualquer requisição. O armazenamento parece funcionar a maior parte do tempo. A gente vai ver isso mais para frente, logo daqui 2, 3 slides, o porquê. Tá? Soft state. Então, o armazenamento não tem que ter a mesma escrita, não tem que ter uma escrita consistente, nem as réplicas têm de ser coerentes entre si o tempo todo. O que a gente está falando aqui? Tudo isso aqui está interrelacionado, tá? Basically available, soft state e eventual consistency. Então, armazenamentos não tem que ter uma escrita consistente. Significa que eu posso ter, dentre os vários armazenamentos, eu posso ter versões distintas. E que elas tendem a se alinhar e se atualizar com a mais recente. Então, vamos supor, se eu envio um e-mail para o Eduardo, daqui de São Paulo, ele está em São Paulo, é praticamente imediato. Agora, se eu enviar um e-mail para o Eduardo de lá de Pequim, a chance de demorar é muito alta. Vai demorar um pouco mais. Não é muito alta 5 dias. É um pouco mais. São minutos em relação ao que demoraria aqui. Isso hoje, isso com a nossa realidade de conexão, de internet, de backbone de internet que temos, né? E também a integração que existe dos servidores, que é o conceito, inclusive, que forma o Big Data hoje, né? Que é possível o Big Data. Nem as réplicas têm de ser coerentes entre si o tempo todo. Então, quando eu falo de um e-mail, não tem como eu enviar um e-mail e ele ser diferente, ele ter versão. Não existe isso, tá? Agora, quando eu falo, vamos pegar um cenário diferente. Vamos supor que o Eduardo me peça amizade lá no Facebook. E aí ele vai lá, ele consulta aí, tá o tempo inteiro, tá pendente, eu não aceitei ainda. Mesmo cenário, se eu estiver em São Paulo e ele também, provavelmente na hora que eu aceitar esse pedido, em minutos isso vai chegar para ele. Se eu estiver em outro lugar sendo atendido por outros servidores do Facebook, existe uma grande chance disso ser um pouco mais demorado. Do aceite para ele, tanto a chegada do pedido de amizade, quanto o aceite dessa amizade lá pro Eduardo. Depois que eu aceitar, pode ser que leve horas para chegar para ele. Isso pode variar, eu estou pegando um exemplo hipotético que é real, tá? Isso acontece, eu só não sei precisar para vocês se é 15 minutos de diferença, se são 30 minutos, 1 hora, 2 horas, não vou saber precisar isso, mas é diferente. Por quê? Porque é uma informação que ela não precisa ser coerente, ela não tem essa urgência como uma transação financeira, uma transação bancária precisa. Né? Não tem tanta importância o aceite de uma amizade, de uma foto, não tem problema. Tá? O sistema eventualmente ficará consistente após parar de receber as entradas de dados. Tá? Então isso é interessante também. Quando você está fazendo uma live no YouTube, por exemplo. Tá? Uma live no YouTube é um exemplo interessante disso daqui. Enquanto você está fazendo a gravação do vídeo e tá ao vivo ali, fazendo aquele
aquele vídeo, aquela live ali, enfim, hoje o que mais está acontecendo no mundo é live, né? Isso daí, num primeiro momento, vai ter erro. Vai ter o ponteiro lá do vídeo, em que momento que tá, você vai ter um buffer, aí em cada lugar que você tá num momento diferente desse buffer de exibição desse vídeo. Então, se eu tô fazendo a live aqui em São Paulo e o cara tá assistindo aqui em São Paulo, ele vai ver praticamente sincronizado comigo. Se ele tiver em outro estado, ele vai ver um pouco mais tardio. Se ele vem em outro país, mais ainda. Só que na hora que termina essa live, todo o conteúdo dela fica disponível. Então por isso que não existe essa preocupação da sincronia. Não, todo mundo precisa estar vendo junto. Diferente de uma chamada pelo Zoom ou do Skype que a gente está fazendo aqui. Eu não posso estar falando uma coisa e vocês estarem escutando coisas que eu falei há 3 minutos, 5 minutos atrás. Vocês têm que estar sincronizados comigo, porque a proposta aqui é uma coisa ao vivo. Né? Eu faço a pergunta, vocês entenderam? Eu fico esperando sim ou não. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo até aqui, pessoal? Vocês estão me escutando ou não? Tranquilo. Tô falando com as paredes, é? Não, tranquilo. Então vamos seguir. Que hoje é sexta-feira. Vocês estão tudo bebendo, né? Tranquilo. Hoje não é sexta, não. Hoje amanhã também, depois também. Todo dia é sexta. É normal. É normal pra você. Feriado até terça-feira. Parabéns. Bom, seguindo então, tranquilo, né? Sem dúvidas até agora. Qualquer dúvida pode perguntar. E aí a gente entra no tripé do que possibilita isso e caracteriza isso que eu tô falando aqui do Bayes, né? Que é o Teorema de Cap. O Teorema de Cap é um vídeo que eu separei para vocês, que é o que eu queria mostrar aqui para vocês. Vou ver aqui o chat que vocês estão falando. Cadê? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. O som tá baixo, mas acho que é meu note. Confirmem pra mim, se o som tiver baixo, eu dou um jeito aqui, mas é que eu acho que meu som não tem muito como mexer. Bom, o Teorema de Cap é o seguinte, deixa eu ver se eu encontro aqui. Vou sair aqui da volta, apresentação, se eu conseguir apertar esse, pronto. Abriu. Eu vou iniciar e vocês me confirmem o áudio. Tá? Pode ser até pelo chat aqui. Qualquer coisa depois vocês assistem, mas eu vou pegar só uma parte dele e explico pra vocês, tá? Qualquer coisa. Vamos ver se roda. Hello, também. I'm Michael L. Perry, and this is the Cap theorem. The Cap theorem was proposed by Eric Brewer in the year 2000, and since then we've learned quite a bit about distributed systems based on his work and others. So I'd like to go over the Cap theorem with you real quickly. First of all, the CAP in Cap theorem stands for consistency, availability, and partition tolerance. And these are 3 attributes of the distributed system. That is a system made up of multiple machines, multiple nodes, all. Então aqui, ó, essencialmente ele tá falando aqui. Eu nem vou exibir o vídeo, depois vocês assistam o vídeo aí que é melhor, tá? Eu vou usar só o vídeo como forma de apresentar aqui pra vocês. Então, o Teorema de Cap, tá? O Cap é o quê? É a consistência, a disponibilidade, tá? Availability aqui, e partition tolerance, tolerância à partição de rede. O link tá na plataforma já, na verdade, tá? Eu peguei de lá. Então é só pegar o link lá. Então, existe um tripé, que são esses 3 caras aqui. Dentro de sistemas distribuídos, quando você pega uma rede
com cluster, né, uma rede com cluster, vários servidores ali, atuando dessa forma que a gente está tendendo a, né, estou explicando aqui para vocês e tal, a gente tem essas três premissas, né, esses três conceitos, na verdade, e existe uma premissa única. A gente nunca consegue ter os três. A gente sempre vai ter só dois deles. Então a gente consegue ter consistência e disponibilidade, a gente consegue ter consistência e partição de rede. A gente nunca consegue ter os três ao mesmo tempo. Então a proposta desse vídeo é explicar exatamente isso. Tá? Eu vou explicar aqui para vocês. Então, quando eu escrevo num nodo estrela, então o que é essa estrela? É o pedido da amizade, é o e-mail, é uma foto, qualquer conteúdo que eu coloque aqui, tá? E aqui é em São Paulo, por exemplo. Não sei, vocês estão enxergando meu mouse? Aqui andando? Vocês enxergam, né? Bom. Sim. Ótimo, beleza. Obrigado pelo feedback. Então, eu escrevo aqui alguma coisa, tá? Eu interajo aqui com um serviço, um servidor, um e-mail, uma foto, um vídeo que eu posto, qualquer coisa. Isso em São Paulo aqui, por exemplo. E o cara tá lá em, sei lá, em Pequim, tá? E o cara tá lendo isso aqui. Então, dessa forma aqui, ó, eu consigo ter consistência, porque eu tô escrevendo estrela e ele tá lendo lá estrela. Tá? E aí eu vou avançar aqui o vídeo para vocês. To one node, then when I read from another node, it will return what I just wrote. Or, to be more precise, it'll return something no older than what I just wrote. Então, ele fala aqui que quando você escreve alguma coisa, você lê a mesma coisa atualizada, a mesma versão. Porque às vezes você tem a informação versionada, que fala. Você tem informações com versão, né, ao longo do tempo. Então você pode escrever estrela e ler quando você pede aquela informação. Por exemplo, eu aceitei aqui o pedido de amizade, tá? E a pessoa, ela lê lá que eu aceitei o pedido de amizade, então eu já virei amigo. Ou então quando você tem uma partição de rede, que vai ser os exemplos a seguir, ela vai ver ainda que eu não aceitei. Apesar de ter dado aceite, ela vai ver que eu ainda não aceitei, porque ainda não teve a troca da informação desse servidor com esse servidor, tá? Because somebody else might be writing to the system at the same time, and I might receive something newer, but I will never receive something older. That's consistency. Availability is the promise that when I talk to one node, it will respond. Então existe um outro conceito, que é o segundo, da disponibilidade, né? A availability aí. Então, o que ele envolve? É você fazer uma requisição e receber uma resposta. Você nunca fica sem resposta. Mesmo que essa resposta seja uma versão anterior. Mesmo que essa informação ela não seja fresquinha, ela não seja Vocês já participaram de live? Já devem ter percebido que quando uma pessoa no Instagram faz uma live, ela leva um certo tempo para ser processada e estar disponível ali gravado. Pode ver. Então não é assim, termina a live e eu já consigo assistir do começo de novo. Não. Pode ver que a live ela termina, ela fica um tempo para ela estar disponível. É exatamente essa situação. Quer dizer, naquele momento que você não tem a informação, você não tem essa disponibilidade. Então você recebe uma informação de que ainda não está disponível, mas você recebe uma informação, você recebe uma resposta, ainda não está disponível. Ainda o Felipe ainda não aceitou o seu pedido de amizade, vamos supor, apesar de já ter aceito, tá? Então isso é uma disponibilidade. Unless, of course, that node has failed. Availability allows for failed nodes, but if the node has not failed, it will respond. Partition tolerance means that when the network is partitioned, then whatever other promises I've made about the system, it will still keep those promises. Então ele fala que a terceira, né, a partition tolerance aqui, é quando a rede ela é particionada, quebrada, interrompida, quando rompe uma fibra óptica, ou mesmo quando a gente está fazendo alguma coisa em casa e o roteador dá pau. Tá? Você perde contato com o mundo.
uma coisa interessante, tá? Isso acontece. É um exemplo bem simples, bem raso, vamos dizer assim. Quando você está acessando um site, tá? E esse site, se você não estiver consumindo alguma coisa em tempo real da rede, por exemplo, assistindo um vídeo no YouTube, tá? Se você tiver num site, ele tá tudo carregado, site de notícias do UOL, você carregou uma notícia ali, e o seu roteador da pau cai lá, a internet, não sei o que, o site está carregado, o artigo está carregado ali na tela, então você consegue ler a notícia inteirinha. Agora, o cara fez uma alteração num parágrafo, no momento que você estava lendo, o editor do UOL lá, vamos supor no UOL, que vocês estão vendo esse artigo, o cara alterou, o pessoal no comentário falou, mas você usou o termo tal e tá errado. Aí o cara vai lá e coloca correção do artigo, não sei o que, blá blá blá, ele altera. Claro que você vai ter a melhor versão que você tem, que é a última que você carregou. Na hora que a rede voltar, isso tende a se atualizar e você vai ter a nova versão, a versão mais recente desse mesmo artigo. Tranquilo até aqui? Então, vamos ver aqui as A network is possibilidades. partitioned when messages can't flow from one machine to another. This might happen if you have two different data centers and the wide area connection between the two is severed. It might also happen if you consider your laptop to be part of the network, one of the nodes, but then you undock it. So the laptop is still on, it just can't communicate with the rest of the network. So whatever other promises our system makes, it's got to uphold those promises in that situation. So the CAP theorem says that we can only have, at most, two of these things. We cannot have all three. And the proof is actually pretty simple. Suppose I've got a trivial distributed system, just two nodes. If I were to write to one node, and then read from another node, what would happen? Furthermore, let's suppose... Então aqui ele vai explicar os sistemas distribuídos, tá? Depois eu vou até colocar uma descrição bem tranquila, assim, do Wikipedia mesmo, do que significa sistemas distribuídos. Uma página lá da Wikipedia para vocês darem uma olhada e tal. Mas essencialmente são servidores, são computadores, são recursos computacionais e eles têm uma premissa, né, uma proposta de fazer a mesma coisa. Tá? Então você tem vários servidores interconectados operando como se fossem um só, ou um único serviço, ou um único sistema. Então você consegue multiplicar a capacidade computacional, tanto em disponibilidade por conta da rede, por conta de processamento, por conta de armazenamento. E aqui agora ele vai começar a explicar exatamente os três cenários. Então a gente tem um primeiro cenário e ele faz a pergunta: quando eu escrever estrela aqui, quando eu fizer a requisição nesse outro nodo aqui, o que vai acontecer em cada cenário, né? Ele vai explicar. Suppose that the messages can't get from one node to the other. Então ele fala aqui que a mensagem ela não consegue sair desse cara e ser replicada nesse cara, porque tem uma interrupção de rede, né? Então, So, there are basically three things that could happen. One, the first node could return the best version that it has, which would be older than the one I just wrote. então a primeira possibilidade das três é esse cara aqui, que eu fiz a requisição, ele vai me entregar a melhor versão que tem daquele pedido, daquela informação. Ele entrega quadrado, né? Eu escrevi estrela aqui, e aí, ao mesmo tempo, esse cara, uma pessoa, ela pede aqui a informação e ela recebe quadrado. Então, quer dizer, não existe consistência de informação. Vamos ver. But if I'm doing that, then I'm not consistent. Não é consistente. Or if we don't want to return an older version and we want to make sure that we get what the user just wrote, therefore being consistent, then we can wait. But if Então ele fala aqui que se eu não quero retornar uma versão antiga, eu quero garantir que ele receba
a versão correta, né, que é a estrela, não quadrado, então eu falo para ele que ele tem que esperar, que ele ainda não tem essa informação. If no messages are getting through, there's no way for that new version to get there. Whether the second node is trying to read from the first or the first is trying to write to the second, either way, no matter what algorithm you choose, you can't get that new version on the second node if the messages aren't getting through. So in that case, I'm not available. E aí, quando acontece isso, quando eu falo, olha, eu não tenho informações sobre isso que você está me pedindo, tá? Então, quando você tem um site funcionando e você pede a informação desse site, esse site por algum motivo você não consegue acessar, você recebe lá erro 404, não encontrado, ou erro de servidor, ou erro 500, enfim. Você recebe um erro, quer dizer, você não tem disponibilidade de informação. Então aqui nesse caso, quando eu escrevo estrela e eu quero garantir o meu modelo de negócios, a minha inteligência de negócio, ela não me permite entregar a melhor versão que eu tenho. Não, eu tenho que garantir que o cara receba a versão certa, a versão atual. O que eu escrevi aqui, eu tenho que conseguir receber aqui. Então, se eu não tenho essa versão, eu simplesmente dou erro. Eu não tenho disponibilidade. Ó, eu não tenho informação. Tá? Eu até tenho uma versão antiga aqui, mas ela não vale. Eu preciso de te entregar a versão correta. E a versão correta eu não tenho aqui. Então você não tem disponibilidade. Or what's the third thing that can happen? The third thing that can happen is, of course, the message actually does get through. So now I can be consistent, I can be available, but those two promises are dependent upon the network not being partitioned. So, e aqui a gente tem o cenário ideal, né? Geralmente a gente tende a preferir esse cenário, que é o cenário onde a gente tem consistência, afinal escrevo estrela e ela percorre toda a rede, ela se replica pela rede. Isso, quando a gente fala, esse tracinho aqui, gente, vocês não têm ideia o que ele representa. Ele representa todos os servidores, os roteadores, switches, fibras ópticas, Wi-Fi, tudo que envolve redes de telecom pelo mundo inteiro, tá? Satélite, tá tudo aqui nesse tracinho aqui. Quando um servidor, um data center com um monte de servidor, enfim, está replicando essa informação que eu escrevi aqui para o outro data center, para o outro computador, enfim, ao longo da rede, e aí eu faço uma requisição aqui e eu recebo estrela. Então, nesse caso, eu tenho consistência, afinal, eu escrevi estrela e eu obtenho estrela imediatamente. Eu já tenho essa disponibilidade também. Então, eu tenho consistência, tenho disponibilidade, porém, eu não posso ter tolerância à partição de rede, à interrupção de rede. Então, é o que eu tinha falado no início. Eu tenho sempre, dos 3, eu tenho 2. Em todos os cenários anteriores aqui que ele mostrou, sempre tinha 2 presentes e nunca 3. Vou voltar. Então, nesse momento aqui, ó, por exemplo, quer ver? Eu entrego o quadradinho. Aqui. Então, nesse momento, eu não tenho consistência, mas eu tenho disponibilidade. Nesse momento, eu não tenho disponibilidade, mas eu tenho consistência. Eu estou querendo consistência. E nesse caso, eu não tenho tolerância à partição de rede. are dependent upon the network not being partitioned. So I'm not partition tolerant. And that is the basic proof of the CAP theorem. I have to choose one of these 3 things. Either I'm not going to be consistent all the time, I'm not going to be available all the time, or I'm not going to be partition tolerant all the time. Ele fala aqui que eu tenho que escolher de acordo com o meu negócio, né? A minha aplicação ali, enfim.
eu vou ter que escolher qual que eu não vou ter. Porque uma delas eu não vou ter. Ou ele não vai ser consistente todo tempo, ou ele não vai ser disponível todo tempo, ou ele não vai ser tolerante à partição, à interrupção de rede em todo momento. Tranquilo até aqui? Esse vídeo, eu acho que foi cadê a Domênica que pediu? A Daniele. O vídeo tá aqui, tá, gente? O vídeo tá aqui dentro do... Se vocês clicarem aqui, ó, em YouTube, vai abrir no YouTube lá, fica à vontade, tranquilo, tá? Eu dei play aqui, maximizei a tela para exibir, mas tem um vídeo, é só clicar no YouTube que vocês vão pro link, tá bom? Vamos lá, continuando, cadê? Aqui. Então aí a gente entra aqui, ó, para falar um pouco de história, na verdade, né? Década de 90, era da internet, bolha das .com, crescimento. Aí depois teve a evolução dos websites, registro de atividades, novas estruturas. Surgimento das redes sociais. Novas formas de interação, novos usuários. Muito, mas muito dados. Necessidade de mais recursos computacionais. Então, a gente vem de um legado, tá? Nessa época aqui dos anos 90, foi inclusive a época que eu comecei a mexer com a internet, a gente tinha um lastro, né? Essa cultura do relacional, essa cultura ACID lá, né? Do atomicidade, consistência, integridade e disponibilidade. Então, esse conceito, aquele cenário pessimista, onde tudo podia dar errado. Então, se der qualquer coisinha errado, eu volto tudo para trás. Então, quando a gente entra no momento de redes sociais, o custo computacional, não é só por isso não, mas principalmente por isso, o custo computacional de fazer tudo começo, meio e fim, transações, tudo começo e fim. Eu posto a foto, eu tenho que garantir que o cara acesse a foto em todos os lugares imediatamente. Isso, o custo computacional disso seria muito alto. E financeiro, por consequência, tal. Então, foi meio que uma necessidade de se relaxar. Porque vocês imaginem, né, uma coisa é a importância de um e-mail que eu envio com um documento para ser assinado, enfim, com qualquer conteúdo ali. Uma coisa é um e-mail com um arquivo em anexo, né, a importância que tem. Outra é uma foto que eu posto no Facebook. Né? A rede social, ela não pelo menos hoje ela é usada de várias formas, né? Cada um usa de um jeito, mas a concepção, ela foi concebida de uma forma não para ser uma coisa séria, para ser uma coisa onde tem começo, meio e fim, em termos de transacionalmente falando. Tranquilo até aqui? Então, conforme isso foi acontecendo, principalmente esse lance das redes sociais, tá? E quando a gente fala de redes sociais, tá falando do Orkut, lá mais no comecinho lá no Orkut, a gente tá falando do High Five, a gente tá falando do Facebook, a gente tá falando do LinkedIn e de várias redes que surgiram e já morreram ao longo desse tempo. Tá? Hoje tem Instagram, tem o Snapchat que tá meio morno lá, mas vocês imaginem a quantidade de coisa que você... E fora que essas redes se interrelacionam, né? Você compartilha um vídeo do YouTube, que não deixa de ser uma rede social de vídeo. Você compartilha um vídeo do YouTube em todas as redes sociais praticamente. Eu compartilho um vídeo do YouTube dentro do LinkedIn. Eu compartilho um vídeo do YouTube dentro do Facebook. Eu compartilho um vídeo do YouTube dentro do WhatsApp, que é considerado, não é uma rede social, mas é considerado como se fosse uma, né? Por conta dos grupos e etc. que acabou entrando também. Então isso trouxe uma necessidade de muito mais recursos computacionais. E fora também que conforme essa tecnologia ela foi avançando, né, a imaginação e as possibilidades elas também foram aumentando. Então, se você pegar... Eu não me recordo, eu acho que eu falei isso para vocês, acho que no primeiro dia, né? Se você pegar um avião, primeiro avião lá que foi feito,
a quantidade de informação que você obtinha daquele avião, essencialmente o que? Era o tempo do motor no ouvido, né? Era ouvir ali o motor do avião funcionando, tá falhando um pistão aqui, não sei, uma válvula, tá batendo não sei o que, uma coisa muito empírica, muito orgânica, muito analógica, vocês lembram lá daquela aula, tá? E era muito no achômetro, assim. Vamos lá, ajusta o tempo do motor, mesmo em carro, em automóveis e tal. Se você pegar um motor de avião hoje, de um avião comercial, ele gera coisa de 500 gigabytes de informação por hora de voo. Com mais de 1000 sensores por motor. Não estou nem falando do avião inteiro, estou falando do motor do avião. Tá? Então vocês imaginem a quantidade de informação. Mas isso há, sei lá, 20, pode falar aí 20, 25 anos atrás, 20 anos, tá? 20 anos. Há 20 anos atrás não tinha sentido eu ficar coletando dado do motor do avião nesse nível. Só que hoje, com o Big Data, eu consigo melhorar o meu negócio, eu consigo ter precisão de quando que aquele motor vai precisar de manutenção, eventuais falhas que ele pode ter. Afinal, a gente está falando de vidas, né? No caso do avião. Então, e fora que na aviação é um mundo à parte, a aviação é tudo em dobro, né? Tudo é duplicado. Então, tudo que é essencial no avião ele é duplicado. Então, isso é uma possibilidade que veio com esses recursos computacionais, o barateamento dos recursos computacionais e essa tecnologia de conseguir armazenar, processar, monitorar grandes volumes de dados que são gerados por uma turbina de avião funcionando. Tá? Seguindo então, aí a gente entra aqui a zoologia dos bancos de dados NoSQL. Não estão todos aqui, isso daqui já mudou, já tem muito mais coisa, tá? Isso aqui é muito dinâmico. Mas tem aqui os grandes players de acordo com o tipo de tecnologia. Não estão todas as tecnologias aqui. Tem uma que é a de grafo, né? Que eu até falei na primeira aula lá. Ela não está aqui. Quando a gente fala aqui, ó, a gente tem bancos de dados colunares, a gente tem bancos de dados baseados em documento, em armazenamento de documento, e a gente tem bancos de dados chave-valor. Tá? Então a gente vai dar uma olhada aqui nesses caras. Então o modelo chave-valor de todos é o mais simples. Tá? Então uma base simples baseada em tabela hash, uma tabela de duas colunas, chave e valor. Lembra da nossa tabelinha lá da pesquisa que tinha o índice, tinha nome, tinha sobrenome, tinha idade, tinha cidade, tinha o que a gente queria ali? Aqui a gente só tem chave e valor. A gente só tem um ID, né? E a gente tem um valor ali dentro que é o que eu estou armazenando. Tá? É um modelo muito mais simples. Então tá aqui, ó. É um exemplo, tá? Então aqui é um shopping cart, é um carrinho de compras, onde eu tenho o ID do item, tem outro ID do item, então é chave e valor, ó. Sempre. Só que o valor, eu posso cascatear um valor recebendo um grupo de chave e valor. Isso aí também são conceitos que se coloca, né? Então, isso daqui tudo, ó, é um valor dentro desse objeto aqui. Aí tem a chave aqui, ó, Session ID, tá vendo? Chave, valor. Tá? Não vou entrar muito a fundo nisso, não. Aí a gente entra aqui nos modelos baseados em documento. Então, o modelo baseado em documento, a gente tem XML, JSON, Bison, né? Então, os mais conhecidos são esses dois primeiros aqui, ó, é o XML e o JSON. Então, não confundir com documentos de texto, planilha e etc. A gente está falando... O documento é considerado um todo, evitando a divisão do dado. Tá? Forte modelo agregado. Então, a gente tem aqui, ó. Então, a estrutura do documento, ó, ela é feita em cima ou do JSON ou do XML aqui, ó. Para uma mesma... ó.
Vejam que aqui eu tenho a necessidade das tags, tá vendo aqui, ó? Para eu falar uma cidade visitada aqui, ó, cities visited, tá? Então todas que eu colocar aqui city visited, eu vou ter que abrir e fechar. Então quando você vai armazenar isso daqui consome dados. Eu tô armazenando um dado que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. Tá? Chicago, 7 caracteres. London, 6 caracteres. Pan, 4 caracteres. E assim por diante. Para armazenar um cara de 7 caracteres, eu estou usando mais tudo isso daqui, ó, de abertura e de fechamento de tag para armazenar um dado de 7 caracteres. Então, quando eu armazeno isso daqui, vira uma coisa muito grande. E por isso que a indústria ela convergiu, existe muito XML rodando, tá? Muita aplicação que roda em XML, imposto de renda, nota fiscal eletrônica paulista, lá aquela história, é tudo XML. Se vocês abrirem, vocês vão ver exatamente essa estrutura aqui, tá? A gente pode até depois abrir aqui uma para vocês darem uma olhada, a gente já faz isso dentro desse slide. E quando eu falo cities visited aqui e eu separo por um colchete, eu abro aspas dupla, fecho aspas dupla e vírgula, e eu já consigo estruturar meu dado, olha a diferença. Então isso daqui vai ocupar muito menos espaço em disco, né, o JSON, do que o XML. Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo. Cadê? F11? Aí. Por aqui, ó, nota fiscal eletrônica, modelo, XML. Vamos ver aqui. Exemplo de XML de nota fiscal eletrônica. Vamos pegar esse aqui. Aqui, ó. Poxa vida, podia abrir maior, né? Vocês estão vendo aqui, ó, XML, nota fiscal eletrônica. E aí cada campo, cada informação, ela é estruturada dessa forma. Então, para eu colocar o código por dedução, tá? Isso daqui que eu tô falando para vocês, mas código da unidade federal, deve ser o estado, 35. Então, para eu colocar um dado de 2 caracteres, eu estou usando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres de controle, de estrutura. Só é um exemplo, tá? Eu sempre me atenho a isso para explicar para os alunos, pro pessoal do XML, o quanto que ele consome de dados. Mas ele é muito engessadinho, ele funciona bem, porque ele tem até esquema, né? Ele tem um esquema bem feitinho e tal, enfim. Mas isso aí depois é por curiosidade, depois vocês continuem. Bom, continuando, tá? Aí a gente entra nos modelos de colunas. Os modelos colunares, ó, a unidade de informação é a coluna, chave valor, e um registro é uma família de colunas. Esse conceito, pessoal, ele tende a ser um pouco confuso no início, mas nada assim demais, tá? Você tem lá a coluna par chave valor, supercoluna é um array de colunas. Aqui tem uma observação. O que é um array? Tá? Eu vou deixar uma aula que eu expliquei sobre array para o pessoal do terceiro semestre de programação. Mas essencialmente o array é uma matriz. Você tem lá no nosso PHP, a gente tem a variável onde a gente consegue armazenar vários valores numa mesma variável. E como que eu acesso esses valores? Colocando o índice desses valores ou colocando chave valor, que aí no caso é uma coluna, é um array associativo,
tá? É um array, é o tipo de array que ele chama array associativo. Tá tudo nessa aula, eu vou disponibilizar para vocês. Então, eu consigo pegar uma coluna de um banco de dados, onde tem várias colunas, eu faço uma pergunta lá, uma pesquisa, e essa resposta eu consigo filtrar baseado em colunas, tá? Então, por exemplo, lá naquela pesquisa que a gente fez, a gente colocou nome, idade e cidade, certo? Então vamos imaginar, a gente fez uma pesquisa com 200 milhões de pessoas, vamos falar que é um censo, uma coisa nacional, uma coisa aqui no nosso país, tem lá 200 milhões de registros ali. Então vai ter um monte de gente, imaginem o tanto de gente que vai ter 40 anos, o tanto de gente que vai ter 41 anos, o tanto de gente que vai ter 39 anos e assim por diante. Eu consigo fazer, organizar em subgrupos, que no nosso caso a gente seria em colunas. Então eu pego a coluna e eu faço um recorte na coluna de todos que têm 40 anos, por exemplo, tá? Então vou só terminar esse slide aqui, eu vou passar um vídeo para vocês. Todo o conteúdo que eu estou passando, ele tem a fonte aqui para vocês acessarem, tal. Geralmente, infelizmente não, é bom que vocês peguem na fonte essas informações. São conteúdos em inglês, tá? Então a gente tem aqui família de colunas, que é um container para colunas ordenadas por seus nomes, família de colunas que são referenciadas e classificadas por row keys, né? Chave de registro. E família de supercolunas é isso dentro de um array, com várias instâncias ali dentro do array. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse vídeo aqui é bem legal, tá? É exatamente o cenário que eu estava falando. Então, eu vou aqui pro... Isso, eu até vou alterar aqui a ordem desses dois caras, mas é esse aqui, ó, modelo de colunas. Então é esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é bem legal, tá, pessoal? E é um exemplo bem lúdico, bem didático. Hi, I'm Jared Hillam. A couple of years ago, I was presented to something called a columnar database. It was accompanied by a demo where the presenter queried several billions of rows in less than 3 seconds. I waited patiently for magic fairies to fly out of the server. But soon after, I realized that this solution was simply taking a far more logical approach to acquiring large sums of data. Today, I'm going to share a simple exercise which will help you see the power of using a columnar database for certain tasks. To illustrate this exercise, I'm going to use a good old Excel spreadsheet, populated with some baseball statistics. Let's imagine that you are going to play the role of a traditional database. Before I have you play this role, though, you need to know that there's a rule. You have to read the data from left to right, starting from the beginning of each row as you go from row to row, kind of like reading a book. So let's begin. Traditional database, please retrieve for me all of the American League teams. Okay, I've asked for 2 columns of data, leagues and teams. Here goes. As you read the data, notice that you're retrieving the league and team on each pass of every row, and eventually you'll acquire all of the American leagues and their associated teams. Bom, pessoal, eu vou explicar já baseado aqui no que ele falou. Então, o que ele fala? Ele pega aqui uma tabela, ele fala, é uma tabela, um exemplo é uma tabela do Excel, tá? E eu vou fazer uma pesquisa aqui de uma forma tradicional, de bancos de dados tradicionais. Então, quando você faz uma pesquisa em banco, tá? Então, ele fala que ele quer todos os times da Liga Americana, da Liga Nacional Americana, de beisebol. Quando você faz essa pesquisa, o computador, o gestor, o sistema gestor de banco de dados, né, o SGBD no caso, um MySQL, um PostgreSQL, enfim, ele vai ler da esquerda para a direita, campo a campo. Então ele vai ler aqui, ó, Row ID 1, League American, Player, Aubrey Michael, e assim por diante ele vai lendo, chegou aqui, terminou, ele vai pular a linha, lê o Row ID 2, vai ler todo mundo. Então ele lê desse jeito aqui, ó. Vê?
da esquerda para a direita, tal, até o fim. E sendo que ele quer só saber a liga, o que interessa para ele é a coluna liga e a coluna team. Here goes. As you read the data, notice that you're retrieving the league and team on each pass of every row, and eventually you'll acquire all of the American leagues and their associated teams. Now, servers do this very quickly. However, what if my request has several billions of rows? You can start to see that reading each row just to grab the league and teams column could take a while. And this is where a columnar database comes in handy. We're going to redo the exercise one more time, but instead of giving you traditional database rules, I'm going to give you columnar database rules. This means you're going to read the data from top to bottom, and you're only going to read the columns I ask you to. Okay, columnar database, please retrieve for me all of the American League teams. Let's begin. Notice that this method skips all the data that isn't related to what you're looking for. Once we're done getting that information, we start. Nesse segundo exemplo, ele fala, né? Ele fala, imagina se a gente tiver não centenas, não milhares, mas bilhões de registros desse daqui, né? O quanto tempo que levaria para fazer a leitura de todo esse banco, né? Do ID 1 até o ID bilhão, tá? Quanto tempo que levaria para ler todos os campos de todas as colunas do começo ao fim de bilhões de dados aí, né? Então, o custo computacional disso seria muito alto. E aí que entra a base colunar, né? A database colunar aqui, que ele fala. Ele ignora tudo que não interessa. Então, no caso, player não interessa, position não interessa, games não interessa, run não interessa. E no momento inicial, parece que não, mas ele coloca que o row ID não interessa. Então, o que interessa para ele? Interessa o league e interessa team. Então, ele vem aqui, ó. Ele lê tudo que tem de American primeiro. Ele não lê daqui para cá. Ele lê a coluna inteira, ó, de começo ao fim. E aí depois ele vai para team e lê de começo ao fim. Vocês vão ver aqui, ó, o que ele tá lendo, tá? Se eu tiver, por exemplo, 18 registros, tá? Então eu vou ter 18 vezes American e depois eu já vou ter em seguida do American vai ter o BAL aqui, ó, 18 vezes. Então, no caso é muito mais, vocês vão ver isso acontecer aqui, tá bom? Eu vou dar play aqui para vocês enxergarem. With the next column, skipping the columns that you don't need. But wait a second. How does the computer know which league to assign each team it's retrieving? The way it does this is that the columnar database assigns a number to each row of data, allowing it to quickly pair up the many columns that it retrieves. You can see how this really comes in handy when you start reading the teams column. All it needs to know is which number the American League values ended at. In this case, row 258, meaning I just need teams from 1 to 258. Então, mais um pause aqui. Então, vocês viram que ele leu toda a coluna da liga, aqui até a coluna 258, o league. Depois ele leu o team, só que ele também coloca o ID. Tá? Ele coloca aqui o row ID do começo ao fim, para ele ter o controle, ó. Tá? Então ele leu lá 1 American, 2 American, 3 American, tal, até o 258. 258 American, é a última American, não tem mais. Aí ele já vai ler a próxima coluna. Qual que é a próxima coluna que interessa para ele? A coluna team. Então ele vai lá em cima e pega 1 ball, né? 2 ball, 3, assim por diante, até o 258 de novo, que é o número que interessa, o índice que interessa. Então ele amarra de uma forma diferente, ele lê ao longo da coluna e não ao longo das células dentro dos registros, dentro das linhas, tá? Vamos dar um play aqui para ele continuar. Now you probably noticed how the columnar database was repeating American over and over. This is actually another advantage of the columnar database. By using the numbering system in the columnar database,
algorithms can be used to simplify the retrieval of data. And you'll find that each columnar database system has highly sophisticated methods of gaining further performance measures. Knowing what I know now, I realized that the presentation I sat through a few years ago wasn't reading billions of rows of data. It was just reading a few long columns of data. Columnar databases can be a very straightforward way of addressing the mounds of data corporations have to wade through. Now, they're not a replacement for traditional databases, but certainly a powerful way of doing highly aggregated analysis. Intricity specializes in providing leading-edge solutions for today's complex data problem. E aí ele entra e ele conclui, né? E aí entra a parte comercial do vídeo que ele vai vender aqui, a solução que ele tem. Essa Intricity aqui é uma empresa que tem soluções aí de bancos de dados colunares, tá? Então, vou voltar aqui para... I encourage you to visit Intricity's... E beleza. Então, só para situar para vocês, ele fala ali o seguinte, né? Que você consegue... Imagina que você fez essa pesquisa, tá? Dos times da Liga Americana. Tem muitos times ali que são regionais, aquela história toda, tal. E aí você tem os times da Liga Americana. Claro que é um exemplo dentro do esporte e tal, enfim, mas imagina que isso seja um grande volume de dados e você já fez esse filtro. Você consegue pegar essa coluna, essa pesquisa e armazenar isso como um registro. Você armazena essa pesquisa, essa coluna de times da Liga Americana e você armazena o resultado como um registro. E é esse que é o conceito do bancos de dados colunares, porque se eu precisar processar algum time dentro da Liga Americana, eu já tenho filtrado da minha grande base. Eu pego só aquela coluna, aquela pesquisa que eu já tinha feito, e ali dentro que vai estar a resposta. Então veja o quanto que se ganha em tempo em recurso computacional. Tranquilo até aqui, pessoal? Entenderam isso que eu falei, que eu concluí agora com vocês? Então vamos lá. Próximo, cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma família de colunas, tá? Column family. Então, dentro de uma família de colunas, tá? Você vai ter aqui a chave do registro, da linha. E em cada... que é um row, né? É um registro, é uma linha, enfim. E aí em cada coluna aqui, ó, você vai ter uma chave valor. Chave valor, chave valor. E aí você pode ter várias linhas com um monte de coluna dentro. Só que essa coluna aqui, ó, column 1, é aquele registro todo que eu mostrei no exemplo aqui do vídeo. Tá? Você armazena toda uma pesquisa aqui. Então eu sei que se eu precisar dos times de alguma informação dos times da Liga Americana de Beisebol, acho que é beisebol lá do vídeo, vai estar no row key número 13, sei lá, aqui. E não vai estar em outro. Então eu restringo muito minha pesquisa e ela já vem meio que mastigada, essa informação. Ela não vem toda bagunçada, misturada, tá? E isso a gente, me lembrem, tá? A gente vai falar de MapReduce. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso hoje, talvez fique para a próxima aula. Essa aula, esse módulo 3, ele vai ser dividido em 2 aulas, tá? O MapReduce, ele faz exatamente isso. Ele é um conceito que você pega a informação bruta, divide ela, você categoriza ela e depois que você faz o ajuste fino, a filtragem do que você de fato quer, você busca a resposta. Tá? Continuando. Então aqui tem os dois conceitos. A gente tem aqui a coluna e a gente tem aqui a supercoluna. Então a coluna... Vou ver se eu consigo... Aí, foi. Não quero botar em tela cheia não, para não ficar perdendo slide toda hora. Então eu tenho aqui a coluna, contém um par de valores, chave e valor, também contém timestamp, não representado aqui. Então, além dessas informações aqui, ele tem
um campo, tá? Que é o timestamp, que é uma fotografia do tempo. Dentro da computação você consegue, depois pesquisem, eu vou até deixar, deixa eu já escrever, deixa eu ver onde eu posso colocar. Eu vou colocar aqui na GitHub para vocês um link falando sobre timestamp. Você consegue nos computadores, você tem uma representação numérica, inclusive isso dentro das linguagens de programação, tá? Computacionalmente falando, em todo, né? Você tem uma representação do tempo. Então é um algoritmo que foi feito que você consegue representar desde 1960, acho, alguma coisa assim, e para frente, você consegue representar qualquer instante computacionalmente, um momento distinto do outro. E é assim que é usado para você conseguir diferenciar um dado do outro. Você coloca um timestamp naquele dado, você torna ele único na linha do tempo. Tranquilo que eu falei? Bom, isso é coluna. E a supercoluna é aquele caso do array associativo ordenado de colunas. Então você pega um monte desses carinhas aqui, ó, e coloca dentro de uma supercoluna. São várias colunas dentro de uma supercoluna sendo referenciadas aqui por um índice, né? Então você tem índice 0, índice 1, índice n ao infinito, tá? Você consegue chamar dentro de uma mesma supercoluna. Tá? Isso são conceitos, né, dá para se aprofundar mais, mas não é a proposta aqui. O que eu estou mostrando para vocês é a forma de persistir os dados, de organizar esses dados, de fazer as pesquisas, de busca. Professor. Pode falar, de processar. Pode falar, Eduardo. E aí a gente tem, além das supercolunas, a gente tem as famílias de colunas. Tá? Volume Family, aqui ó, um container para colunas ordenadas pelos seus nomes. Então eu consigo fazer uma coleção de pesquisas, por exemplo. Eu organizo lá os times da Liga Americana, da Liga Regional Sul, Norte, sei lá, algum critério que eu tenha que me seja útil de organizar isso. Isso daqui, pessoal, eu tô falando de bilhões de resultados, tá? De registros aqui dentro. Tá? Dentro dessa coluna. Isso aqui é uma única coluna dentro dessa row key. Mas aqui dentro tem um monte de dado. Tá? Então eu consigo fazer isso de acordo com o modelo de negócio que eu tenho, com a inteligência de negócio que eu tenho. Onde estamos aqui? Então a família de supercolunas, ó, eu consigo colocar uma supercoluna dentro de um registro. Então vejam como a coisa vai se containerizando, vai uma contendo a outra, né? Vai ficando uma coisa muito grande, né? Então quando a gente fala aqui de uma coluna, e aí a gente fala de uma supercoluna que contém várias colunas, e aí a gente fala aqui de uma família de colunas, e depois a gente fala de uma família de supercolunas, né? Vejam como a coisa tá crescendo. Então é muito dado que a gente está falando, e tudo de uma forma ordenada, estruturada, eu sei onde está cada coisa. Isso tem muito valor computacionalmente falando. Eu consigo deixar pré-processados os dados. Eles ficam organizados, tá? Principalmente no volume que a gente está falando aqui. E aqui a gente entra em modelo de grafos. E a gente vai deixar isso daqui para a próxima aula,